Oi, Olá, boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Então, hoje é dia 15 de agosto, Nossa Senhora da Assunção, e nós temos, então, mais um encontro do nosso curso online sobre doutrina social da Igreja, com a professora Rosana Manzini, esse curso que é organizado pelo Conselho de Leigos aqui de Guarulhos, em parceria com a Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, PUC São Paulo. E nós queremos, assim, fazer um carinho no nosso coração para que possamos alimentar a nossa utopia, alimentar a nossa esperança, alimentar a nossa coragem, e nada mais nos impede de caminhar, de olhar para frente, de olhar adiante, né, nos nossos passos, que nós certamente queremos dar passos fortes, passos corajosos, e eu convido vocês, então, a lembrar de tantas pessoas que já passaram, né, pela sua história, pela sua vida, que tiveram coragem aí para chegar até aqui onde nós estamos, e pensar também, lembrar também de pessoas que estão conosco na caminhada, muitas vezes já enfraquecidas, muitas vezes adoecidas, com dificuldades e limites, mas colocamos também todas essas pessoas de luta na memória deste encontro. E para que a gente possa, então, cantar essa alegria, essa utopia, eu vou chamar aqui o Zé Vicente para a roda, para que ele nos ajude, então, cantar esta alegria. Interação. Quando o dia da paz nascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas subir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as secas caírem, quando as mesas se encherem, eu vou cantar. Quando os mundos que cercam já vi, destruindo sem jasmins. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada. Não tem nome. Olha a gente, certeza de irmão.
Tá sem som para vocês? Ah, que pena. Mas era a música dos Sim, está sem som. quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, e ali ele traz as crianças também, né, para dizer dessa esperança, dessa utopia, que é tão bom pensar, de sonhar e de alimentar em nós tudo isso, né? Eu coloco lá no grupo, então, e depois vocês, com mais tempo, vocês vão poder ouvir e saborear essa canção, com essa mensagem que diz, né, quando as armas da destruição, destruídas em cada nação, eu vou sonhar, e o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, né? Enfim, uma letra maravilhosa aí que traz para a gente tanta esperança e traz, assim, um convite a uma mudança de atitude, né, da nossa prática, da nossa praxis, para ser uma prática, de fato, que nos ajude a transformar a realidade. Então, muito bem, bem-vindas, bem-vindos mais uma vez, e vamos dar sequência, então, no nosso encontro de hoje, contando com a assistência aí da Divina Ruá, o Espírito de Deus, que nos inspire, nos anime, e também, mais uma vez, dando as boas-vindas à professora Rosana, a quem eu passo a palavra, e um bom curso para vocês. Tá bom, então. Célia, você me libera para compartilhar? Sim. Joia. Vamos ver se funciona aqui. Pode compartilhar, acho que já está. Tá. Tô. Espera aí. Aqui. Então, vou botar aqui. Não é possível. Agora foi. Estão vendo aí? Ainda não, mais um pouquinho já deve chegar. Ainda não, professora. Ainda não. Aqui, para mim, dá que está compartilhando. Ainda não. Ô, Lerê. Vou sair, então, para tentar de novo. Tá. Tá? Deixa eu voltar aqui para... Deixa aqui. Não, ocorreu um erro ao compartilhar a tela. Então, vamos de novo. Tela inteira. Aqui, compartilhar. Não é possível compartilhar a tela. O que será? Rosana, quer passar para mim, para eu tentar? Porque aqui não tem nada bloqueando. Então, para compartilhamento aqui. Vou te passar como? Eu vou Passa no WhatsApp. Isso. No WhatsApp. Não sei se o tamanho da coisa vai dar, mas vamos ver. Deixa eu pegar aqui. Vou passar aqui para o da Célia. Tá. Que é que eu tenho aqui, não tenho tudo. Peraí. É assim, tá vendo? Nós começamos a reclamar. E ele fala assim, então tá bom, vocês estão reclamando muito. Célia, vamos lá. Anexar. Documento.
Curso de Extensão Guarulhos. Ó, 5 minutos. 4 minutos restantes para chegar aí, ó. 3. Aí você coloca no slide 26, tá? Um minuto. Se você quiser ir colocando algum assunto, Rosana, enquanto a gente organiza. Tá, estou fazendo só uma retomada dessas 2 últimas aulas. Então, lá na primeira aula, a gente viu um pouco da importância da doutrina social da Igreja e das dificuldades que se tem em tratar as questões sociais, né? Nós estamos vivendo, principalmente nesse período, um conflito ao interno da Igreja com aqueles que tratam as questões sociais, porque está muito polarizado, e por isso a doutrina social, que já era difícil de animar o pessoal, de estudar, ficou ainda mais complicado. E aí nós vimos a importância dela e vimos, lembrando aquele quadrinho que parecia um jogo de dadinho que a gente jogava com criança, aquela cobrinha. Então a gente viu primeiro as fontes, né? Quais são as fontes? Sagrada Escritura, tradição e magistério. Então, na aula passada, nós vimos a primeira fonte, que é essencial, que é o Antigo e o Novo Testamento. Hoje a gente vai passar mais rapidamente nas outras fontes, para depois entrar diretamente no que é a doutrina social. Então, hoje a gente vai começar com a patrística. O que é a patrística? A patrística é o período, a gente chama o período, que vai logo depois do evento Jesus até mais ou menos ao 8º século. Então, quem eram os chamados padres da Igreja? Padres da Igreja não necessariamente eram bispos, alguns eram bispos. Opa, acho que está o microfone aí, ó. Conseguiu aí? Zé Luiz? Sim, ele já vai colocar para apresentar. Tá. Então, quem eram esses padres da Igreja? Eram figuras que lideravam as comunidades, que tinham, digamos, a confiabilidade da quem viveu essa experiência. Não que tenham vivido junto a Jesus, mas eles tinham autoridade de fala, né? Então, isso é uma coisa interessante. No 26, Zé, no 26, já estou vendo daqui, volta um pouco, aí, ó, esse verde aí, isso. Já passa para o próximo. Então, tá lá, ó. Então, esses padres são esses teólogos cristãos dos primeiros séculos, né, que foram chamados de padres da Igreja, e a reflexão que eles fizeram foi denominada patrística. Então, são os chamados primeiros pais, pastores e mestres da Igreja primitiva. E eles são importantes porque, no seu tempo, eles foram exemplo de aplicação da utopia evangélica à realidade. A realidade, olha só, a realidade. Ou seja, não era um discurso exclusivamente atemporal, né? Que a gente falasse só da questão interna. Não. Era a reflexão que eles fazem da utopia, da mensagem do Evangelho, à realidade que eles viviam. Então, eles foram testemunhas e fiadores, ou seja, aqueles da questão da confiança, da leitura que a Igreja fazia dos Evangelhos, da Sagrada Escritura como um todo. Pode passar, Zé. Então, no centro das exortações
dos padres da igreja, está um dos pontos daquilo que eles vão tratar das questões sociais, um dos pontos era, olha só, isso nós estamos falando do 1º ao 8º século. Então, no final do período lá, seria 1.200 anos atrás, ou 2021 anos atrás. E eles falavam, por exemplo, da reta administração dos bens econômicos. Olha que coisa doida, que a gente não sabe. Eles recriminavam, por exemplo, o luxo exagerado dos ricos e questionava se a legitimidade de uma posse, né? Eles questionavam a posse de um bem quando esta não tinha nenhuma função de serviço aos outros. Então, eles introduziram o princípio ético de que os bens da terra estão destinados a todos os seres humanos. Isso vai se tornar princípio da doutrina social da Igreja, que nós vamos chamar de destinação universal dos bens. Pode passar, Zé. Então, vou pegar agora alguns exemplos. São Basílio. Né? São Basílio dizia, abre aspas, nenhum de nossos bens, se fosse mal em si mesmo, poderia ser uma criatura de Deus. Porque toda criatura é boa, diz a Escritura, e não podemos desprezá-la. O mandato do Senhor, portanto, não nos compele a renunciar, nem desprezar os nossos bens como se fossem maus, mas exorta-nos a usá-los dignamente. Se alguém se condena, não será pelo simples fato de ter possuído riqueza, mas por havê-las viciado com pensamentos e desejos pecaminosos e tê-las empregado mal. Então, não é o fato de você ter as coisas que é um problema, é qual o uso que você faz dela, como você utiliza elas. Né? Então, a questão da posse. Né? Pode passar, Zé. Aí nós vamos ter um texto também de São Basílio. Olha esse texto. O pão que guardas em tua despensa pertence ao faminto. Como pertence ao nu o agasalho que escondes em teus armários. O sapato que apodrece em tuas gavetas pertence ao descalço. Ao miserável pertence a prata que ocultas. São Basílio viveu ali entre 329 e 379. O que ele quer dizer com isso? E aí continua, pode mandar. Se cada qual assumisse somente o necessário para o seu sustento, deixando o supérfluo para aqueles que se acham na indigência, não haveria nem ricos e nem pobres. Tornaste-te um explorador ao apropriar-se dos bens que recebeste para administrá-los. Cara, é muito duro os textos. É muito duro. Vamos para frente. Aí, Santo Ambrósio. Não é teu. Essa também eu acho fortíssimo, esse texto. Não é teu o bem que distribui aos pobres. Devolves a ele apenas a parte do que lhe pertence, porque usurpas para ti sozinho aquilo que foi dado a todos, para o uso de todos. A terra pertence a todos, não apenas aos ricos. Não sou eu que estou falando. Quando a gente vê, por exemplo, a questão da terra hoje,
Se a gente lê o pensamento dos padres da igreja, muita coisa do que a gente está condenando está certo, viu? Por muita gente. É interessante. Eu me lembro que quando eu fiz teologia, nos anos 80, foi quando eu descobri o problema da terra no Brasil. Eu não sabia. Porque eu vivia no grupo de jovens, a gente estava preocupado com outras coisas, né? A gente começou a perceber o problema. Quando é que você começa a perceber os problemas mesmo? E eles passam a te incomodar no sentido de te questionar. Foi quando eu fui para a favela, a Pastoral das Favelas de São Paulo, e também foi nos anos 80, e aí a gente começou a questionar, por exemplo, a questão do solo urbano. A questão do solo urbano. Enquanto existe, por N fatores, aqueles que têm 50 casas, nós temos aqueles que não têm nada. E aqueles que não têm nada, eles incomodam se eles estão principalmente perto ou mesmo dentro de bairro dos ricos. E conto, falo a verdade para vocês. A favela que eu trabalhava estava justamente num bairro de classe média alta, em São Paulo. Era uma favela pequena. E a água foi envenenada naquele lugar. Mas, não sei se eu contei aqui, época de eleição, um candidato de São Paulo mandou lá um caminhão de laranja para eles, as laranjas tudo podre. Eu estava lá, eu vi. Eu não estou inventando. Eu não escutei a história. Eu estava lá. Então, como é que não pode ter moradia? Como é que a gente pensa, por exemplo, a ocupação do solo urbano, mas e do outro, né? Do outro solo? A terra, que é de todos. E eles são muito fortes em falar isso. E isso nós estamos falando dos anos 300, 340. Eu não estou falando agora. E nem dá para falar que é comunismo, porque o Manifesto Comunista vai surgir em 1848. Nós estamos falando de 340. Percebe que porque a gente não conhece a nossa história, nem a fala, nem o ensinamento dos nossos santos, a gente não conhece. E aí você liga simplesmente a partidos ou questão política. Não é isso. Não é isso. A desinformação, ela deixa um campo, como é que fala? Propício para que a gente seja enganado, para que a gente seja manipulado, para que a gente vá entrando e vai fazendo defesas daquilo que a própria tradição da igreja nunca fez. Para frente, Zé. Mais um. Esse eu já falei, esse daí. São Gregório de Nissa. Olha lá. Talvez tu dês esmolas, mas de onde as tira, se não de teus assaltos cruéis, dos sofrimentos, das lágrimas e dos suspiros do povo? Se o pobre soubesse de onde vem a tua esmola, ele a recusaria, porque a sentiria como morder a carne do seu irmão e sugar o sangue de seu companheiro. Ele te diria estas palavras corajosas: não sacies minha sede com as lágrimas de meus irmãos. Não des ao pobre o pão endurecido com os soluços de meus companheiros de miséria. Devolve ao teu semelhante o que lhe roubaste, e te serei muito grato. De que vale consolares um pobre se tu fazes outro 100?
Aqui ele questiona a origem do dinheiro. Na verdade, nós damos esmola, que é sempre o resto do resto do resto. E eu também, não estou falando que eu estava diferente, não. Meu filho, há pouco tempo atrás, ele me chamou a atenção e falou assim, não pode ser assim. Você tem que dar daquilo que você tem, e não daquilo que te sobra. Então, não é as tuas moedinhas que você deixa no cinzeiro do carro, para passar alguém, e você jogar na mão do moleque, ou da senhora. São João Crisóstomo é o que eu mais gosto. É o que eu mais gosto. Ele era conhecido como Boca de Ouro, porque o cara escancarava na fala, né? Então ele fala assim, Deus nunca fez uns ricos e outros pobres. Deu a mesma terra para todos. A terra é toda do Senhor. E os frutos da terra devem ser comuns a todos. As palavras meu e eu são motivos e causa de discórdia. A comunidade de bens é uma forma de existência mais adequada. A natureza, mais adequada à natureza do que a propriedade privada. Ele está falando de partilha. Aqui, isso aqui é um texto para a gente ser atacado de comunista assim direto. E ali você está vendo, está tudo tem latim, epístola a Timóteo. É lá atrás que a sensibilidade desses teólogos que viveram a experiência e estão perto do evento Jesus, entende o segmento. E entende que a estrutura social coloca justamente e reforça a questão de ricos e pobres e do manuseio do dinheiro. Pode ir para frente. Justiça social. O tema da pobreza e da solidariedade, que hoje chamamos de justiça social, aparece com frequência nos escritos pastorais de Santo Agostinho, especialmente em seus sermões. Neles, o bispo de Hipona, Santo Agostinho, faz alusão repetidas vezes a 3 textos bíblicos, que são significativos, e que já indicam as linhas básicas do pensamento agostiniano sobre a justiça social. Primeiro, a parábola do homem rico e do pobre Lázaro. Segundo, o juízo final e a atenção aos pobres. E o terceiro, os perigos da avareza e exortação aos ricos. Então, Agostinho incluía, no final de sua pregação, quase sempre as mesmas palavras. Dai aos pobres. Sermão é o sermão que é a fonte, né? Pensai nos pobres. Entregai aos pobres o que reunistes. E a partir do texto paulino, que é 1 de Timóteo, Agostinho exortará em consequência a esmola e a comunicação de bens. Abre aspas. Não há nada mais perverso que querer se enriquecer à custa da pobreza alheia, pressionando, oprimindo e extorquindo até mesmo os irmãos. Ao contrário, a atitude cristã consiste em 3 aspectos complementares: não ser orgulhoso, não pôr a esperança na incerteza das riquezas, dá-las com facilidade para ser ricos em boas obras. Bora. Então, Agostinho parte de um típico sentido relativo da propriedade privada, que a igreja defende, né, o direito à propriedade privada, mas acima da propriedade privada, João Paulo II vai falar, porque São Tomás de Aquino falou antes, sobre toda a propriedade privada pesa uma hipoteca social. Então ele fala assim, parte de um típico sentido relativo à propriedade privada que sublinha toda a tradição cristã, já dos padres da igreja. O pão que lhe sobra pertence a quem tem fome. E
quanto a gente joga fora e quanto a gente entope os nossos armários. A gente, quantos? E nós, mulherada, nós temos aqui um acréscimo, porque a gente fica assim, envolvida, enlouquecida com essa questão da moda, disso e daquilo, e com a vizinha. A gente tem um pouco isso daí. E a gente deveria pensar nisso. Quando das esmolas, eu já falei, aquilo ali já falei, Santo Ambrósio. A natureza gerou o direito comum. A usurpação criou o direito privado. Quando o rico dá esmola, restitui ao pobre o que é seu. São João Crisóstomo, homilia sobre Lázaro. Só Deus é dono absoluto de tudo. Só Deus pode afirmar com todo direito: meu é o ouro e a prata. Entrega isso ao homem para que o use retamente. Por isso o rico não dá do que é seu próprio quando dá algo, mas do que Deus lhe deu para administrar. E terá direito de possuir isso enquanto o administrar de modo reto. Vamos para o próximo. Conclusão. A fé nunca pode ser desculpa para evitar o compromisso com os problemas reais do mundo, e sim um desafio para encarar com maior decisão os problemas de uma humanidade que se debate entre a pobreza injusta e o consumismo materialista, ou como Santo Agostinho formulou, que morre por falta de pão e também por querer viver apenas de pão. Então, esse é um período que é muito rico. Eu peguei só pouquíssimos exemplos, tem exemplos extraordinários para a gente citar textos que os padres faziam para que aqueles que aderiam como ato de fé a Jesus entendesse que tipo de vida tinha que ter. O problema agora é que você segue Jesus e fica com um monte de lererê, e perde a essência das exigências éticas que brotam dos evangelhos. Depois desse período, vem um período, desse aqui eu vou ser bem rápido, que é a Idade Média, né? Que vai do século XI ao XV. Né? Então, nesse período, já surge uma economia de ganhos muito diferente dessa época patrística. Nessa época da patrística, a economia se entendia por uma economia de necessidades. A moral desta época se pergunta muito sobre a liceidade do lucro do ganho. Vamos para frente. E aí nós temos a grande figura, aqui ficou a letrinha muito pequena, mas quando vocês ganharem o PowerPoint, dá para vocês lerem com calma. Então, a figura de Santo Agostinho, desculpa, de São Tomás de Aquino. Tomás de Aquino vive ali de 1225 a 1274. Frade dominicano, né, que elabora uma síntese realista e operacional do primado daquilo que eu falei antes, que é do destino universal dos bens. Ou seja, Deus é o Criador e destinou tudo para todos, e não para parte. Não é para um. Não é para meia dúzia. É para todos. E a nossa fé compreende a fé em um Deus criador. Né? E aí, Tomás ele faz a distinção de 3 tipos de justiça: comutativa, distributiva, legal. Está explicado, não interessa muito hoje, não. Mas uma coisa é que, a partir disso, Tomás ele distingue 3, vamos dizer, fatias possíveis. Ele fala assim que o necessário, acho que isso é interessante saber, o necessário é aquilo que eu preciso para viver humanamente. O conveniente
é aquilo de que necessito para estar bem, para eu poder me realizar. E o supérfluo é o que excede. Nesse caso, aqui, com Tomás, já havia uma crítica ao consumismo. Se tinha essa palavra, a gente falava nisso. Então, podemos virar o slide? Conforme a doutrina medieval inspirada na fé católica, o artesão, o comerciante, deviam procurar sua subsistência e a dos seus, assegurando a satisfação das necessidades dos seus cidadãos. Então, tratava-se, naquela época, de ganhar para viver e não de viver para ganhar. Então, o comerciante devia procurar não tanto lucro, mas uma justa e honesta remuneração do seu trabalho. O lucro não se admite a não ser dentro dessa perspectiva. Mas é óbvio que isso é tudo contrário, por exemplo, ao sistema de hoje, né? Completamente contrário, né? Hoje, o mercado ele vai direto nesse aspecto do lucro. E quanto mais lucro, melhor. Porque aí você tira. E aí entra a questão do individualismo, da ganância, né? Tudo isso daí. Podemos mudar o slide? Então, a partir do século XIV, no entanto, foi se impondo a figura do comerciante dentro de uma mentalidade individualista. Então, para o comerciante, a busca do lucro converte-se na lei que comanda os negócios. Então, vem de lá de trás. A gente percebe que a gente vai perdendo, e esse sistema capitalismo, e hoje, de corte neoliberal, ele vai se instalando a partir justamente daquilo que a gente questiona como vida cristã, né? Que é a ideia da partilha, a ideia de comunidade, a ideia de construção juntos de uma sociedade, e assim via. Então, porque se eu coloco a experiência do seguimento de Jesus simplesmente no fato de eu participar do culto, da missa, no participar de um grupo de pastoral, e a que mais o pessoal mais gosta é aquelas pastorais que não são as sociais, são aquelas intra, né, para dentro da igreja. E a gente não consegue perceber que a minha vida no arroz e feijão nosso, ela tem que contemplar isso, e hoje é extremamente difícil, porque nós estamos, perdão, me deu soluço, nós estamos dentro desse giro de coisas, né? Com tudo aquilo que se apela para a gente, né? Para consumirmos. É assustador, né? A Mônica colocou aí no chat, a economia de Francisco é justamente o apelo para quem sai desse modelo. É por isso que Francisco fala realmar a economia. Né? Realmar a economia. E a ideia do justo. E aí que a gente se pergunta, qual é o justo? Vamos passar para o próximo slide. Que é, aqui então ficou pior ainda, que é o período moderno. Aqui a Justitia et Iure, da justiça e do direito. Né? Então, grandes teólogos dominicanos, jesuítas e também franciscanos ficaram comprometidos a resolver os problemas morais do seu tempo. Então, problemas políticos, econômicos, familiares e tal. A chamada Escola de Salamanca, e eram teólogos moralistas que trabalhavam isso. Né? É interessante, por exemplo, que nesse período
teólogos jesuítas e dominicanos, eles dão toda a base para o direito internacional de hoje. Então, dizer que a igreja não tem um pensamento social que a gente fala hoje, o que se fala hoje, é invenção de teólogos da libertação, pelo amor de Deus, é muita ignorância. A gente tem que carimbar, que é muita ignorância. É afirmar coisas sem estudar, é afirmar coisas porque o tal padre disse que tal fulano disse. Cara, a gente não pode mais ser assim. A gente tem que estudar muito. Isso, Rafael, é economia de comunhão. E o Papa Bento XVI fala isso na Deus Caritas Est. Desculpa, na Caritas in Veritate. Então, nesse período aqui, voltando para o período moderno, há toda uma elaboração. E aqui tem um dado, porque o que acontece nesse período aqui? Os europeus, eles saem do continente ibérico e vêm para conquistar o novo mundo. Conquistar, viu, gente? Não é descobrir. Quando a gente fala de descobrir, a gente ignora toda a população originária. Por isso que há o desprezo dos indígenas hoje. Porque a gente não os reconhece como a população originária desse país e desse continente. Quando eles vêm, espanhóis e portugueses, havia os guaranis do Brasil e outras tribos, havia os quechua, havia os mapuche, havia os inca, havia os maia, havia os astecas e tantas outras. E que foram eliminados. Por causa do quê? Por causa de carregar aqueles galeões que partiam do Tejo de Portugal, galeões lindos, que saíam muito bonitos. Eu tive a oportunidade de ir no lugar que as naves partiam. E ali me deu uma agonia, me deu uma crise de choro, porque todo mundo acha lindo, aquela coisa. E, para mim, foi angustiante, porque eu sabia que eles saíam dali, porém batiam na costa africana, destruíam as tribos africanas, e aquele lindo galeão se transformava num navio negreiro ao longo desse período. E voltavam com tudo aquilo que era riquezas nossas e dos nossos povos originários, que foram mortos por causa da prata, que foram mortos por causa do ouro, porque foram mortos por causa das esmeraldas, e assim vai. Populações que foram dizimadas. E aqui tem um dado que é interessante. Eu não sei se vocês assistiram um filme chamado A Missão. Parece que tem na Netflix. É com Robert De Niro e o Jeremy Irons. É um filme que tem que ver. Alguém escreve aí, bota aí. A Missão. Procurar esse filme para assistir. Tarefa. E tem uma cena do filme que os jesuítas vão construir ali, naquele final, ali perto de Foz do Iguaçu, mas tem ali perto, no Rio Grande do Sul, as chamadas que nós conhecemos hoje, as reduções guaranis. O meu professor na Gregoriana de Economia, ele escreveu um livro desta grossura assim, ó, só sobre a economia das reduções guaranis. É um jesuíta economista. Valeu, Mônica, boa. E tem um trecho desse filme que os donos da terra, os nobres,
foram se debater com os jesuítas. E vem um representante da Santa Sé para resolver a questão. Então, o representante da Santa Sé vem em toda a sua glória e pompa. E está sentado ali, de um lado os jesuítas e do outro lado da mesa os nobres donos da terra. E a grande pergunta que está por trás de tudo isso é a questão da escravização dos indígenas. E aí o jesuíta coloca um índiozinho pequenininho em cima da mesa e esse índiozinho canta o Miserere com uma voz de Capela Sistina. E aí a pergunta que o jesuíta dirige ao representante da Santa Sé é: pode esta criatura não ter alma? Todo mundo fica ali, a gente que trabalha um pouco com teologia, fica assim, pô, é uma pergunta ontológica, uma filosofia sobre o ser, nada, é uma pergunta econômica. Porque se o representante da Santa Sé falasse, não, eles não têm alma, se não tem alma era animal. Portanto, não era escravizar. Animal é animal. Agora, se falasse, eles têm alma, então era escravização de um povo. Assistam o filme e peguem bastante lenço, porque é de chorar, de esgoelar. Eu já assisti pelo menos acho que umas 20 vezes e não tem uma vez que eu não chore, mas não choro de soluçar. Passando para os alunos, eu chorava de soluçar. É extraordinário. Então, todos esses tratados, eles tinham que responder, por exemplo, o que é preço justo? Moralmente falando, o que é um preço justo? O que é salário justo? E tudo isso vai servir de base para aquilo que vai se tornar cada vez mais elaborado, os direitos positivos dos diversos países. Pode passar. Esse aqui a gente vai falar rapidamente. E aí a gente chega no catolicismo do século XIX. O que ocorre? Passa esse período moderno, o homem descobre a máquina a vapor, né? Eu vou só tomar água. Eu não queria tomar água, porque eu não aparecia, né? Nas outras aulas eu não aparecia. Então eu via com uma garrafa grande. Agora estou com vergonha de botar essa garrafona na boca, mas eu estou com sede. Então, aguente aí e não riam. Vai cair o cabelo de quem ri, viu, Carlos? Pronto. A gente vai ficando velho, a boca vai secando mais rápido. Então, veja, faz bem mesmo. Eu preciso aprender, André, eu preciso aprender a tomar água. Eu enrolo para tomar água. Então, descobrem a máquina. E aí tem toda surge a fábrica. Surge a fábrica e surgem duas figuras. O dono do capital, né? Aí com a Revolução Industrial, né? Surge a coisa que falar, tem a Revolução Industrial. E aí surgem duas figuras, o dono do capital e o proletário, né? Um de cada lado. Proletário, vamos esclarecer bem, porque quando você fala proletário, você já acha que você está com a bandeira vermelha, com a foice e o martelo. Não é. Significado da palavra proletário: aquele que vive do salário. Nós somos proletários. Entendeu? Então, em 1800, né, surge a expressão catolicismo social, e quem usa pela primeira vez em 1800, por ali, no início de 1800, foi Frederico de Ozanam, que é o fundador da comunidade de São Vicente de Paula, dos vicentinos, né? Que é santo hoje. E ele que vai trabalhar isso. Então,
do fim de 800 início do 900, não havia, por parte dos bispos, uma postura colegial, como existe hoje, né, em alguns lugares. Porém, o que ocorre? O que ocorre? Não havia nenhuma legislação trabalhista. Surge a fábrica e o todo-poderoso é o dono do capital. Não havia direito do trabalhador. Não havia direito do operário. Deixa eu pegar aqui, inclusive, um texto que eu quero ler para vocês. Não havia direito. Então, você pega, por exemplo, outro filme que eu vou botar aí, que chama Dance, Um Grito de Justiça, e retrata bem esse período. Então, você tinha homens, mulheres e crianças trabalhando até 16, 18 horas por dia nas máquinas. Em situação que a gente fala insalubre, insalubre é pouco. Vocês imaginam, nas máquinas de tecelagem, de fazer da Bélgica, que é onde retrata esse filme, que é a história real do Padre Dance, de Ast, solta uma água, então ficava uma camada assim de água no chão. E as mulheres iam de tamanco. Tá bom. No verão, uma coisa, né? Agora, não existia naquela época aquecimento global. Vocês imaginam essas mulheres trabalhando nessa situação, essas crianças descalças, olha lá a fotografia. Essas crianças descalças no inverno europeu, do norte da Europa ainda. Não havia salário. E aí o que ocorre? Os trabalhadores chegam e eles circundam, eles formam a periferia pobre das cidades. Os ricos estão no que hoje a gente chama de centro histórico. E eles moravam de forma insalubre nas periferias. Né? E é interessante a gente perceber que houve todo um movimento de denúncia disso. Então, padres, bispos, cardeais, leigos, nas diversas cidades onde se via a vida indigna, né? Vida indigna que essa gente levava, começam a reagir contrariamente a essa situação. Então, eles começam a questionar. Só um minutinho. Eles começam a questionar aquela realidade. E a igreja começa, nas suas dioceses, né? Não a igreja oficial, começa a chamar para si a reflexão sobre os direitos trabalhistas. É muito interessante que pode passar o próximo slide, Zé. Aqui está muito pequenininho, mas eu vou ler só para vocês terem uma ideia. Em 1830, ou seja, o Manifesto Comunista vem em 1848. Aqui, ó, em 1830, o arcebispo de Cambrai, na França, escrevendo sobre a penitência, ressalta os riscos que os ricos sofriam, sobre a culpa diante de Deus por pesarem sobre os mais pobres. Em 1840, Monsenhor Rouvin, que era o bispo de Croix, falava sobre a exploração das crianças nas fábricas. Monsenhor Giraud, em 1845,
que é o sucessor do Monsenhor Belmas, esse de Cambrai, publicou uma carta sobre os problemas causados pela transferência das pessoas do campo para a cidade e a exploração nas fábricas. Denunciava o comportamento imoral da classe dirigente. 1846, antes do Manifesto Comunista. E depois ele escreve outra carta sobre a lei do repouso e afirmava que a religião, que a religião não pode ficar anônima diante da problemática dos seus. Monsenhor Alfred, era o arcebispo de Paris, ele faz, em 1843, ele faz uma crítica ao liberalismo. Ele diz que o operário é um novo tipo de escravo, fazendo uma análise precisa sobre o sistema econômico, apresentando como causa as leis do sistema capitalista. Na Áustria, Karl Vogelsang escreve um programa onde pede escola gratuita, segurança dos trabalhadores, responsabilidade do Estado pelos trens, pelos correios e bancos. Funda uma revista que tratava sobre a reforma social cristã. Indicava o corporativo como solução. Nos Estados Unidos, o cardeal Gibbons, que foi de 1870 a 1890, falava de justo salário para os operários. E ali, esse cardeal, havia uma grande associação secreta de operários que chamava Knights of Labor, Cavaleiros do Trabalho, que foi uma das associações operárias mais importantes do século XIX. Reunia um grande número de trabalhadores. O que eles pleiteavam? Olha só, contra o liberalismo e o socialismo. Não era estritamente confessional. Defendiam a liberdade religiosa, contra a laicização. Falavam a redução a 8 horas de jornada de trabalho. Trabalho igual, remuneração igual. Imposto sobre terras não cultivadas. Repúdios contra toda ação violenta. O cardeal Gibbons se posiciona perante a Santa Sé, a favor dessa organização. A favor. E foi apoiado pelas mesmas. Todos esses dados que eu estou dando para vocês foi tirado do livro Los Obispos Sociales, que mostra toda essa trajetória. Zé Luiz, você vira para mim? Agora, essa figura, eu até destaquei, porque eu diria que ele foi o maior nesse período, que é von Kettler, bispo de Mainz. Todo o apostolado dele, o governo dele, pastoral, foi para a implantação do catolicismo social. Então, ele exprime com rigor científico a análise da questão social, buscando a origem. Então, fala sobre o caráter social da propriedade e apresentava as cooperativas de trabalho como solução para a questão social naquele tempo. Elabora um princípio filosófico onde ele coloca o mecanismo econômico a serviço do homem. Von Kettler, ele vê com clareza o direito e o dever da intervenção da Igreja na questão social, porque a questão social é, ao mesmo tempo, uma questão moral. Moral. Ele fala mais. Progresso econômico deveria vir junto com o progresso social. Ele antecipa a popular o progresso de Paulo VI. Ele fala que o trabalho não pode ser tratado com a lei da oferta e da procura. Ele fala da diminuição das horas de trabalho e das necessidades
do repouso semanal, porque não havia repouso semanal, não havia direito trabalhista. Ele pede a proibição dos trabalhos de criança menor de 14 anos. Publica um texto sobre a questão operária e o cristianismo, eles defendem muito o corporativismo, né? Então, estimulados por ele, outros representantes do pensamento católico se esforçaram por influir na orientação da história social do século XIX. Isso, inclusive na Alemanha, vai ser assumido como uma linha programática para os católicos no partido de centro que existe até hoje. Zé, o outro slide. E aí nós temos, na Inglaterra, Cardeal Manning, que apoia a greve do Porto de Liverpool, e aqui o último que eu cito, o Cardeal Gaspar Mermillot. O que ele faz? Porque, veja, 1840, isso nós estamos falando de antes, 1848 surge o Manifesto Comunista, mas nós não temos uma posição oficial da Santa Sé, como Igreja Católica. Os bispos e padres estão fazendo, né? Tem os padres operários que ajudam nas greves, eles fazem de tudo. E aí esse cardeal Mermillot, o que ele faz? Ele passa a reunir todas essas tendências do catolicismo social em nível internacional e ele cria a União de Friburgo, porque ele é o cardeal de Genebra e Friburgo é uma cidade suíça. E eles promoviam periodicamente conferências de debate. E aí aparecem figuras como Albert de Mun, que era um francês nobre, como Giuseppe Toniolo, um professor da Universidade de Pisa, e eles vão se reunindo e bombardeando a Santa Sé, mandando coisa, né? E eles se reúnem anualmente até 1891, quando, então, é publicada a Rerum Novarum, e eles se sentiram contemplados por ela. É um tempo magnífico. Magnífico. Eu acredito que Marx bebeu em muitos textos nossos da igreja. Por isso que tem algumas coisas que são semelhantes. Porque não dava para ignorar esse movimento do catolicismo social do século XIX. Né? Eu acredito que nós antecipamos muita coisa. É que a igreja depois teria que analisar uma série de coisas que não vem ao caso nesse curso. Mas acho que a gente perdeu muita coisa nossa aqui. Teria textos aqui para ler para vocês, mas não vai dar, que já são 9h10. Queria passar para o próximo slide. Então, vejam. Pode clicando. Para um pouquinho aí. Para um pouquinho. Então, com a publicação da Rerum Novarum em 1891, surge, então, a história oficial da doutrina social da Igreja, com essa primeira encíclica social, das coisas novas da Rerum Novarum. Então, a partir de agora, nós vamos entrar na doutrina social, e a semana que vem... nós vamos falar que semana que vem não vai ter aula, mas na outra. Nós vamos tratar dos princípios teóricos, que são princípios que tangem a pessoa, a política, a sociedade e a economia. Não vou falar de todos os documentos sociais, porque é impossível, né, porque isso seria um curso só para a gente falar dos documentos, mas vou mostrar para vocês os documentos. Né? E os princípios teóricos são... Zé, pode clicar. O princípio fundamental é a dignidade humana, a defesa da dignidade humana e dos seus direitos inalienáveis. Na política, nós temos o princípio da subsidiariedade da participação. Na sociedade, nós temos o princípio do bem comum, o princípio da solidariedade, o princípio, o direito à propriedade privada e a sua função social, e a opção preferencial pelos pobres,
e na economia a gente tem o destino universal dos bens criados e a primazia do trabalho sobre o capital. Então, isso a gente vai estudar rapidamente, e aí a gente entra nos documentos, e se sobrar ainda tempo, tem mais umas coisinhas que a gente pode tratar. Vou falar um pouquinho da natureza, da doutrina social e tal. Mas a gente vê, então, isso a semana que vem. Agora eu deixo aí para o Zé Luiz coordenar essa parte aí de discussão. Bacana, estou entrando de novo aqui, Rosana. Oi, Célia. Oi. Bem, uma temática interessantíssima, né, profunda e muito provocadora mesmo, né, para a nossa ação como cristãos, leigos e leigas. E que bacana, né, ter a oportunidade de acompanhar toda essa reflexão. E aí vamos ver, alguém gostaria de trazer algum comentário, alguma pergunta? Você podia levantar a mão para a gente organizar aqui a participação de vocês. Legal, Mônica já se dispôs, então, Mônica, pode fazer uso do microfone, por favor, e quem mais quiser pode levantar a mão depois. Bom, primeiro, boa noite para todos e para todas, e imensa gratidão, Rosana, pela clareza, sempre é muito rico isso. E eu só queria colocar assim, pelo menos é o meu olhar, o quanto que está sendo importante fazer esse percurso histórico que você trouxe para a gente. Por quê? Não é simplesmente saber o que tal ou qual padre, na época dos padres, a patrística, disse ou não disse, mas a relação de tempo, temporal, isso para mim me parece fundamental, porque na medida em que a gente percebe essa clareza, essa profundidade, essa coragem, essa densidade das falas destes padres, que são ícones, né, da trajetória da igreja, aí a gente tem uma ferramenta muito poderosa para calar a boca de muita gente. Muito. Né? Então, como você colocou, é falta de informação. Hoje, infelizmente, nós temos uma vantagem muito grande, estamos aqui um monte de gente reunida de tudo quanto é canto, graças à internet, mas a internet também é muito maléfica quando as pessoas não buscam uma boa fonte de informação. Então, pincela aqui, pincela lá, faz uma coxa de retalhos e com isso argumenta, com isso fere, com isso ataca. Então, pelo menos desta aula em particular, eu acho muito importante esse olhar histórico no tempo em que isto se disse, nesse grau de profundidade, porque aí você passa a ter uma ferramenta muito poderosa para calar a boca de muita gente. Sempre com muito respeito e sempre com empatia, se colocando no lugar desse outro que fala sem saber e vendo, não com raiva, mas mais com pena, de ver que essa pessoa está perdida mesmo, e muitas vezes achando que está defendendo um ideal. Mas gratidão mesmo por essa preocupação que você teve de fazer essa ponte no tempo da história da igreja, porque isso nos ajuda sobremaneira. Gratidão. E viu, Mônica, porque muita gente ensina a doutrina social a partir das temáticas. Trabalho, propriedade. E eu já fiz isso também há tempos atrás, bastante tempo atrás. Mas eu falei, não, aqui não rola. Por quê? Porque você vai tratar de trabalho, você vai ter que usar algumas argumentações que imediatamente se liga a questões de partidárias. Se você não tem esse fundamento, e eu discuti isso muito na Faculdade de Teologia, que a gente via a doutrina social de outra forma, né? Aí eu virei, tanto que hoje, na Faculdade de Teologia, na nossa, da PUC São Paulo, tem doutrina social da igreja, tracinho, fundamentos. Que é óbvio que lá eu tenho mais tempo para tratar, mas eu estou dando para vocês, digamos, um resumo daquilo que eu dou no curso. Porque se você não liga com o histórico da igreja, quer dizer, tá bom, Santo Ambrósio, você solta uma frase de Santo Ambrósio, mas você tem que ligar o tempo, você tem que fazer a trajetória para as pessoas entenderem que não houve nenhum corte em nenhum momento, que não houve um momento, de repente, a igreja resolveu fazer um pensamento social, que deve ter sido um papa louco,
entendeu? Ou um bispo louco. Não, é tudo ligado. É tudo ligado. Óbvio, se a gente for estudar a história da igreja, a gente vai ver aonde tanto ela se desviou. Mas quando a gente trabalha a questão do pensamento social, se você não resgata, eu estou tendo assim menos problema de confronto assim, porque eu vou mostrando, eu falo assim, cara, não sou eu que estou falando. Não sou eu. É que não dá tempo. Ou talvez semana que vem eu queria ler 2 textos, que são textos um pouquinho longos, que mostra justamente a posição de um liberal católico e do Frederic de Ozanam. O que eles falam, e eu falo assim com os alunos que são seminaristas e tal, eu leio o texto e não falo nem de que época é, nem de quem é. Aí eu falo, quem que é? Eu falo assim, alguém, algum teólogo da libertação. Falei, Outro, com certeza é de esquerda. Falei, com certeza. Outro, e aí eles vão falando, quando eu revelo que é Frederic de Ozanam, é o silêncio. Porque aí não tem como argumentar, não sou eu. Falei, gente, está aqui o texto, está aqui a fonte, não sou eu que estou falando. E eu não estou distorcendo. Não estou inventando. E a gente, na argumentação, quando a gente vai para frente nas nossas discussões, todos nós que estamos ligados aqui, a gente tem que. Por isso que eu falo que estudar essa parte, ela nos dá a possibilidade de não brigar. Entendeu? Porque você fala assim, olha, essa aqui é a história, a tradição, é o magistério. Pronto. Aí você pergunta, qual é a tua fonte? E aí, não tem o que falar. Tá bom. Isso. E eu penso ainda, complementando a reflexão, né, que vocês estão fazendo, que em um dado momento nós nos sentimos assim como uma urgência, né, nesse momento de transformar tantas coisas que estão aí arcaicas, obsoletas, e, por outro lado, são elementos sendo utilizados do ponto de vista do fundamentalismo para nos calar, para tentar nos calar, para tentar nos desmotivar, nos desorganizar. E essa consciência, né, uma consciência crítica, uma consciência bem fundamentada, o que você está dizendo, nos ajuda a dar respostas. E respostas, assim, não de achismos, porque tem muita gente achando muita coisa por aí. Mas nós, né, com essa formação, e tantas outras que, sobretudo, o Conselho de Leigos vem promovendo, ele, justamente nesse sentido, né, de nos sentirmos sujeitos eclesiais, somos nós os sujeitos da transformação social, né, pela força do nosso batismo é que nós vamos atuar nos diversos espaços, com consciência, com coragem, né, e sem medo também. Penso que é isso, né, travar um diálogo do ponto de vista da paz, mas também claro e decisivo daquilo que nós pensamos para o rumo do nosso país, da sociedade, no campo do trabalho, da economia, porque tudo isso perpassa a doutrina social da igreja. Né, são elementos que nós não estamos falando aqui de um mundo fora da nossa realidade, mas pelo contrário, né, o chão que nós pisamos. Isso, é aqui que precisa ser, de fato, transformado e muito mais, né, configurado de acordo com o reino de Deus, né, com as propostas aí daquilo que Jesus veio nos trazer, né. E eu não quero demorar muito aqui, tem a Andressa na fila, então já passo a palavra para ela. Por favor, Andressa. Boa noite. Eu quero agradecer, né, primeiramente. Coloquei lá no chat, mas quero agradecer pessoalmente a vida de vocês, né? Eu louvo a Deus por esse curso, né, por essa formação. É uma alegria para mim, como jovem, conhecer sobre a minha igreja, sobre a minha fé. E segunda-feira passada eu perdi
mas graças a Deus vocês disponibilizaram no YouTube, então não perdi. Mas eu pude estudar durante a semana. Mais uma vez, segunda-feira, é sempre uma surpresa. E as questões que são colocadas aqui me despertaram o seguinte questionamento, né? Eu me atrasei um pouquinho porque teve a novena da família, mas eu disse, a hora que eu chego, eu vou ligar. E eu peguei os pontos muito interessantes, que até a questão do proletariado, justamente o que a gente estuda em história. E, infelizmente, nós estudamos na escola como se a igreja fosse algo muito ruim na Idade Média. E é realmente por conta de conhecimento que a gente começa a odiar a nossa igreja. Porque esquecemos que tem a humanidade que lidera essa igreja. Porque Deus é santo. Deus é santo. Mas nós somos falhos. E a Rosana foi falando detalhes muito interessantes que me levaram a pensar o seguinte. Eu sempre me perguntei qual seria o meu papel na igreja, de que forma eu poderia ajudar a minha igreja. E eu confesso que quando a voluntária, né, do Movimento Focolares me enviou esse curso, foi a resposta que eu tinha pedido a Deus. Porque até então eu só tinha a visão do sacerdote e das congregações e novas comunidades, né, e as pastorais da igreja. Mas eu ficava assim pensando, certo, mas eu como leiga, aonde eu posso executar? E eu sempre via falando muito sobre a doutrina social da igreja, mas eu não tinha essa dimensão de algo tão belo. É muito bonito. Então, a nossa igreja, ela não abandona os pobres. Ela não abandona, como muitos estão dizendo por aí. Mas, realmente, eu agora entendo que a igreja realmente é uma mãe. E a mãe, ela alimenta, ela nutre, ela fortalece, ela educa e faz tudo aquilo que Ambrósio falava. E me chamou muito a atenção isso. Quer dizer, eu não posso simplesmente ter o meu muito e não dividir com ninguém. Porque aí eu estaria me fechando em mim mesma. E não é isso. E aí, essa parte da doutrina social, e eu faço uma pergunta à Rosana, eu sei que você falou que vai mostrar alguns documentos, mas uma dúvida que eu tenho foi quando eu conheci o Will Cat. E o Cat tem uma coleção, né, de livros, e uma delas tinha falando a respeito da doutrina social, se não me engano é um livrozinho azul, é cinza, alguma coisa assim. Aquele livro, diante desse curso que a gente está tendo, ele é suficiente, ele é profundo, ou haveria outro livro, dentro das indicações que você vai dar, que para comprar não seria, a palavra não vou dizer assim, útil, né? Porque todo livro é útil. Mas... Andresa, Oi. O Duquette, ele é mais o Duquette que você está falando, né? O que fala da doutrina social. Isso. Ele é bom, mas ele não trata de tudo isso, não. Sim. Ele é mais objetivo. Então, você precisaria de mais alguns livros para te dar esse outro embasamento. Para o Duquette ter, como é que fala? Mais sentido para você. Pronto. Entendeu? Uhum. Então, depois eu posso combinar com a Célia e passar uma bibliografia para vocês e mostrar alguns livros, porque isso aqui eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Toda a minha biblioteca aqui é só de doutrina social da igreja. Nossa! Tem muita coisa boa. Sim. Em português que eu posso indicar para vocês. Tem livro que não é caro, tem material que dá para se achar na internet.
Isso eu posso combinar com a Célia e passar para vocês antes do final do curso, tá bom? Pronto, pois eu agradeço, viu? Vai somar muito e Pode deixar. é isso que eu quero. Eu quero colaborar com a igreja. Eu não quero ser uma pessoa que alguém chega e eu não tenho conteúdo para rebater ou até mesmo ensinar. É isso aí, ó. Depois eu quero Andressa, aprender mais um pouquinho também sobre como é essa questão de ter uma... como é que se chama? Não é reunião, não. Aí agora fugiu a palavra. É conselho? O Conselho de Leigos. Leigos? Sim, porque a realidade de vocês tem. Mas como é que forma? Como é que... Porque na minha realidade também. Tá, me procure aqui no WhatsApp, vamos conversando. Essa fala sua em relação ao curso contempla o objetivo, porque é justamente isso da gente fazer chegar essa visão da doutrina social da igreja, não como muitos colocam aí condenando, mas como algo belo, como você diz, e necessário e urgente. Então, que bom, né? Gratidão aí pela sua fala, porque nos deixa bastante felizes também. Iracema, pode usar o microfone? Boa noite a todas e todos. Eu não sei como é que tira essa mãozinha, tá? Aperta de novo, é? Pronto. Eu vou tentar ser breve por causa do nosso tempo já adiantado, mas assim, eu estou em êxtase, a palavra é essa, e ao mesmo tempo que estou em êxtase, estou preocupada, porque desde que me conheço, por gente, que eu sou da Igreja Católica, me afastei uma época, mas hoje, aliás, de um tempo para cá, desde o primeiro curso que eu fiz aqui com vocês, do Conselho, está sendo apresentada para mim uma igreja que eu não conhecia, né? E é uma igreja que me corresponde naquilo que eu acho que a gente deve fazer por cada um de nós. E por que por cada um de nós? Porque não adianta a gente traçar um empenho, eu vi muito isso nos grupos que eu tenho passado, a gente faz arrecadação de alimentos, arrecadação de roupas, só que o povo não pode parar aí, as pessoas não podem parar aí, elas precisam ser protagonistas disso também, né? E como chegar nas comunidades e nos nossos irmãos que não terão acesso a isso que está sendo colocado aqui, não desta forma, ou porque tem dificuldade de internet, essas coisas todas que nós já conhecemos. Aí vem o papel nosso, de cada um de nós que está aqui, fazer chegar até essas pessoas. Mas como chegar? Porque eu tenho visto com os párocos, com padres, aqui na nossa realidade, muito poucos padres, a verdade é essa, se preocupam em fazer chegar aquela pessoa das comunidades mais pobres, isto que está sendo colocado para a gente aqui, como forma de fazer com que eles tomem para si também essa responsabilidade de reivindicar e de entender que existe a igreja que vai dar apoio nisso, não a igreja assistencialista, né? Aqui nós temos eu estou agora na paróquia Ascensão do Senhor, e o nosso pároco, o Padre Manuel, ele é, assim, extraordinário nesse aspecto. É quem vem me despertado essa coisa da doutrina social, mas também me causa essa aflição quando a gente vê nas outras paróquias que a gente... Josemar e Cláudia, que estavam aqui logo mais cedo, não sei se ainda estão, se depararam também com a realidade da comunidade que nós estávamos fazendo parte, né? De, parem aí, vocês não têm aqui direitos de buscar nada, de se posicionar, e essa provocação que eu acho que a gente está vivenciando aqui esses dias, esse mês, né, de agosto, vem desde o primeiro até hoje. Eu não participei semana passada, mas assisti pelo YouTube,
E aí eu digo, para quem eu grito? Para quem eu grito? Como é que a gente vai conseguir entrar nessa, né? Eu vou encerrar aqui, porque realmente a hora já deu, mas obrigada mesmo. O que eu quero dizer, Alice, você está compartilhando, não sei se você consegue tirar, Iracema e quem mais estiver se sentindo como você, acho que é importante dizer, né, que nós do Conselho do Laicato do Brasil, estamos aí em praticamente todos os regionais do Brasil, justamente procurando organizar o laicato, né, para que a gente possa, juntos, tomar primeiro lugar, consciência do nosso batismo. Nós somos protagonistas das nossas ações, nas nossas comunidades e na sociedade. E o Papa Francisco fala, né, de ir nas periferias geográficas existenciais. E nem sempre essas periferias estão nos templos. Essas periferias muitas vezes estão, né, muitas vezes não, elas estão fora dos templos. E é onde nós estamos, onde nós, cristãos leigos e leigas, atuamos no nosso cotidiano. Então, muitas vezes, se nos impedem de fazer isso aqui, a gente dá um passo adiante e chama mais um, e mais um, e mais um, e vamos realizar a nossa missão. Porque é muito mais pela força do nosso batismo do que por aquilo que o Papa Francisco fala, né, que as estruturas não sufoquem o reino de Deus, a implantação do reino de Deus. Então, eu penso que, assim, nós precisamos cada vez mais fortalecer o Conselho de Leigos, como? Primeiro, procurando, participando, dando a nossa contribuição, nos formando cada vez mais como cristãs, leigos e leigas batizados, né? E atuando, né? A nossa atuação, de fato, vai fazer essa transformação, a nossa colaboração. Eu vou falar. A nossa colaboração para o reino de Deus. Então, eu peço para a Rosana, tem mais a Conceição, que quer falar, e mais uma pessoa, não sei se a gente consegue ainda, se a turma consegue mais uns minutinhos, antes de dar 30 segundos para cada uma das duas pessoas que quer falar, e depois a Rosana conclui. Pode ser, gente? Em 30 segundos, vocês conseguem? Então, Maria da Conceição. Maria da Conceição, teu microfone está... Desculpa, estava fechado, né? É uma satisfação grande demais, né? Poder participar desse encontro, desses momentos. Mas eu acabei de sair de uma reunião com o padre, né? Com alguns poucos coordenadores do grupo de reflexão, e a gente estava falando exatamente dessa ansiedade aí da Iracema, né? Do que ela colocou aí. Né? Então, eu não sei, está muito complicado, né? Muito complicado mesmo. Mas muito bom estar com vocês, saber que a nossa ansiedade, às vezes a gente pensa que isso é só com a gente, né? Mas não é. E esse conhecimento todo aí que a Rosana passou é maravilhoso, né? Eu trabalhei muito tempo com história, então eu fico revendo, né, a história estudada dos séculos, quando ela assim, coloca tudo tão direitinho na linha do tempo, né, formando aí essas explicações dentro do que a igreja tentou e tenta fazer até hoje. Mas, infelizmente, não está havendo uma comunhão entre os padres, entre as dioceses. Então, a gente tem mais dificuldade, né? Obrigada pela oportunidade. Um abraço, tá bom? Abraço. Gratidão. Josemar, você? Obrigada. Olá, serei muito breve. Agradecer sempre. Quando Iracema toca nessa questão da nossa comunidade, eu me lembro muito de Jesus Cristo, quando ele diz assim: se você entra numa cidade ou quer entrar e não te acolhem, sacode a sandália e procura outro lugar.
A comunidade tem um olhar militar, é militar, e por muitos e muitos anos, mais de 10 anos, lá nós assumimos a coordenação do canto, eu e minha esposa. Iracema chegou depois. E criamos um ambiente de comunidade, uma comum unidade em tudo. Só que, recentemente, o líder maior chegou, o outro foi transferido, e ele simplesmente conseguiu destruir todo um trabalho que nós, enquanto comunidade não militar, organizamos e construímos. Então, diante de posturas da Idade Média, se posso falar assim, que não me cabe mais, simplesmente um silêncio e a oração e a minha distância é o melhor remédio. Porque você não é militar, você não vai bater de frente, que não vai compensar. E aqui me lembro muito de Leonardo Boff, algum tempo atrás, quando ele entregou na Itália ao Papa, ou então Papa, a sua teologia da libertação. E perguntaram a ele, você vai fazer o que agora? Ele respondeu assim, entre a minha teologia e a minha igreja, eu fico com a minha igreja. Se afastou e foi caminhar na própria igreja com outro direcionamento. Nem todo mundo tem esse olhar, Rosana, fantástico, que a nossa doutrina social da igreja, muita coisa que foi dita aqui eu já conhecia, até pelo curso que fiz na oportunidade. Muita gente tem. Muita gente tem. E é maravilhoso mesmo. Maravilhoso. Mas, entretanto, se não dá para viver aqui, você pede licença e vai fazer o seu trabalho em uma outra comunidade com o mesmo olhar dessa igreja que tem a sua dimensão social e política da fé, enraizada no ser humano. Esse é o Deus, essa é a igreja que eu creio e que quero continuar trabalhando em nome de Deus. Muito obrigado a vocês, uma boa noite, e o nível está excelente. Parabéns. Gratidão, Josemar. Gratidão a todo o grupo. Vamos em frente, o caminho é longo, né? Passo a passo, de mãos dadas sempre. E aí eu passo, então, a palavra para a Rosana, para que a gente possa encerrar mais um encontro abençoado com a presença de vocês, e vamos fortalecendo aí o nosso protagonismo laical. Rosana, a gente queria falar com eles da semana que vem, né, Célia? Eu fui convocada, eu vou ter que ir para Bogotá, porque eu faço parte do comitê organizador do Pacto Educativo Global do CELAM. E nós fomos convocados para trabalhar segunda, terça e quarta. Há um fuso horário de 2 horas, então, a hora que seria aqui, lá às 6 horas da tarde, nós vamos estar trabalhando. Então, eu vou pedir desculpa para você, nós vamos pular segunda-feira que vem. E a gente vai para... 29 que você vai? Ah, não, segunda-feira não é 29. É 22, vai ser no dia 29. É dia 29 que eu não vou estar. Segunda-feira que vem eu estou aqui. Eu estou birutinha. Tá bom. Então, tchau, para não falar mais bobagem. Mas aí a gente combina também alguma coisa para o dia 29. Isso. Depois Por que eu achei que eu dia segunda-feira? Tá ótimo, maravilha. Gratidão, Rosana, gratidão a todas, todos. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Lúcia, boa noite. Boa noite. Boa noite para todas e todos. E até a próxima. Boa Boa noite. noite. Tá.